professora da Universidade Federal do Pará há uns 32 anos já. Eu entrei em 1985. Me formei em História nessa universidade. Fiz opção pela História ainda no ensino médio, muito influenciada por um professor Mariano. Quando eu entrei na universidade, estava naquele período, entrei em 78, período de redemocratização. Participei das lutas do movimento estudantil da época, anistia, solicitando direta já, fui presidente do TCE. Eu acho que isso me marcou, né? Essa minha convivência na universidade, ter entrado no movimento estudantil, ter participado da reconstrução da UNE, estar num momento muito peculiar da ditadura, no período de redemocratização, os movimentos se organizando por liberdades políticas, os partidos, eleições de 82, tudo isso eu participei, fui uma militante ativa e eu acho que isso me marcou, né? Me formou. A universidade me formou e muito mais que a universidade, os movimentos sociais que dentro dela estavam. Então, participei de muitos movimentos no início dos anos 80, movimento de mulheres, né, reorganização dos professores, direito de greve, essas coisas, né? E aí, quando eu fui depois fazer o mestrado na Unicamp, entrei na universidade, fiz 2 concursos públicos, mas só entrei em 85, fui fazer o meu mestrado na Unicamp em 88. Já foi em cima de uma discussão muito cara para mim, porque eu não conseguia entender, estava muito nebuloso no meu entendimento esse por que o Vargas tinha apoio dos trabalhadores numa determinada época, né? Principalmente do Estado Novo, e eu queria discutir isso no Pará. Então eu entrei no grupo da Unicamp, um grupo de pesquisa chamado Processos de Trabalhos, Mundos do Trabalho. Fui orientada do professor Cláudio Batalha, defendi uma dissertação sobre processos de reclamações trabalhistas, discutindo o mundo do trabalho, né? Processos de trabalho e como essas discussões que nós temos na academia de classe, luta de classe, como é que isso se pautava no cotidiano de fábricas, né? Aqui em Belém, no caso, fábricas de panificação, estudei fábricas de produção de pães, e isso resultou uma tese muito elogiada, uma dissertação muito elogiada na Unicamp, que chama O Pão Nosso de Cada Dia, foi publicada. Depois voltei para Belém, não passei muito tempo, voltei para a Unicamp em 94 para fazer o doutorado. Em 94 já mudei bastante meu foco de interesse. Minha tese de dissertação de doutorado são portugueses, né, que vieram para o Brasil e para a Amazônia, no caso para o Pará, no início do século XX, e eu queria discutir se esses portugueses eles tiveram alguma influência ou eles contribuíram para a organização do movimento anarquista no Estado, porque se falava muito desses trabalhadores portugueses, principalmente quando se falava na expulsão do intendente Antônio Lemos, que aconteceu em 1912, e a historiografia dizia que ocupado foi os trabalhadores portugueses, que odiavam o Lemos e invadiram a casa dele. Então eu queria compreender também muito isso. Então houve um recuo. Terminei a minha dissertação, voltei para a universidade, mas na verdade sempre envolvida com movimentos sociais. Eu participei muito da construção do Partido dos Trabalhadores, fui militante do PT até 2011, sou uma das fundadoras do partido aqui, participei do governo Edmilson Rodrigues quando o PT ganhou a prefeitura de Belém, fui secretária de Cultura e participei também quando a governadora Ana Júlia, que tinha sido militante comigo no movimento estudantil, foi governadora do estado, e eu fui presidente da escola de governo e coordenei um processo muito interessante de consulta que chamava PTP, que era um processo de escuta para se formatar o plano plurianual do governo, né, com grandes plenárias. Quando eu saí do governo, que foi em 2009, eu volto para a universidade. Mas antes eu tinha sido presidente da ANPU
no momento em que se comemorava 40 anos da ditadura militar, 2004, início do governo Lula também, né? E nós fizemos uma ampul muito interessante aqui. Nós conseguimos trazer o Ginsburg, foi a primeira vez que o Ginsburg veio na Amazônia, né? E nesse 2004 já se debatia muito a discussão da herança da ditadura, do legado da ditadura, né? E isso também me chamou a atenção. Em 2007, eu lancei a universidade lançou um livro sobre a história da instituição. E eu coordenei esse livro, essa é uma coletânea. E isso me levou para tentar perceber qual era a história que se tinha constituído da nossa universidade. A Universidade Federal do Pará, o UFPA, hoje é a maior universidade a nível de graduação do Brasil, mas é uma referência na Amazônia, no estado, né? E aí foi a primeira vez que eu me deparei com esse tipo de foco, né? Uma certa história da instituição, e eu não gostei do que vi, do que li. Mas fiz uns 2 capítulos nessa coletânea de 50 anos da universidade, além de ter coordenado a coletânea. E nessa coletânea, então, eu falei dos anos 60, que a universidade, a lei dela é de 57, mas o seu campus só é inaugurado em 68. Em 68, né? E aí eu percebi que o que tinha registrado, o que tinha se escrito, não fazia nenhuma menção da relação da universidade com os governos militares. E, inclusive, tem depoimentos do reitor da época dizendo: não, eles nunca me incomodaram, nunca fizeram nada. Pá. Isso me incomodava muito. Então, depois, em 2012, né, isso eu comecei a pensar sobre o assunto, comecei a pesquisar. Em 2012, a universidade começa a organizar uma documentação que foi solicitada pela Comissão da Verdade ao reitor da época, professor Carlos Maneschi, sobre documentos em relação à ditadura. Aí não tínhamos, bem dizer, nada registrado. Ele me chamou e pediu para fazer esse levantamento. E aí eu me adentrei mais na documentação. O resultado disso é que depois nós fizemos uma Comissão da Verdade da Universidade Federal do Pará, votada pelo nosso Conselho Universitário, uma série de prerrogativas muito interessantes, e eu fui eleita presidente dessa comissão da Verdade. Aí, a partir daí, recebemos todo o apoio da administração do professor Maneschi, com sala, computadores. Ele me cedeu bolsistas, e aí nós podemos fazer um levantamento muito interessante. Além dos meus 2 bolsistas que eu tinha do CNPq, nós começamos a investigar os 50 anos da universidade. Isso resultou já em alguns artigos que eu já lancei, né? E aí eu comecei a investigar realmente a ditadura, né? Voltei um pouquinho, né, para entender o que foi a Belém Brasília e a abertura da fronteira com a Belém Brasília, né? O que modificou no estado? Modificou muita coisa, né? Quem chega no estado, essas ondas de migração, as disputas pela terra que sucederam disso, né? A mudança do processo de ocupação da própria Amazônia, que desde os tempos coloniais eram feitos pelos rios, e com a abertura da Belém Brasília vai ser feito pelas estradas, e as cidades vão agora surgir na beira da estrada, né? E aí comecei também a me interessar em o que os governos militares pensavam pela Amazônia, porque em 68 eles lançam e falam de uma operação amazônica, né? E eles não tinham um processo, um planejamento, mas foram construindo isso, né? E dá para você perceber as mudanças dessas intervenções, né?
Se no primeiro momento eles pensavam numa ocupação da Amazônia com base em núcleos coloniais, por isso a Transamazônica, né? Depois dessa mudança, isso passa e eles começam a pensar nesse grande capital interessado na Amazônia, já começam a priorizar os grandes projetos, as grandes empresas como Volkswagen, que tinha fazendas aqui, né? E então há uma mudança totalmente na ocupação do território do estado do Pará, né? Há um desmate muito grande da floresta, com incentivo inclusive do governo, com propaganda, né? Com chamamento, venham, né? O que vocês vão conseguir aqui na Amazônia tem incentivos fiscais, se cria Sudã, né? E tem uma lei do governo federal que se apropria de 1/3 das terras do estado, né? E aí o estado muda, a Amazônia muda, né? Então há um planejamento, uma intervenção muito concreta, muito pensada dos governos militares na Amazônia e no Pará principalmente, com a criação dos grandes projetos. Isso vai fazer com que o estado se torne o vencedor, o primeiro estado de maior violência no campo, né? Há uma mudança da Igreja Católica, assim, nos anos 60 apoiou o golpe. Nos anos 70, já no início dos anos 70, crítica aos governos militares, e isso é muito a partir do que se deu na Amazônia, né? Há uma postura mais crítica, de apoio, de denúncia. Então aqui nós vamos ter muitos conflitos agrários que ainda não terminaram, muito desmatamento, muita discussão de um projeto para a Amazônia que passa, principalmente no estado, pela metalurgia, pela mineração, né? E que costuma ver a floresta como um empecilho, né? E a luta se dá em torno disso, a reorganização dos movimentos sociais, né? A retomada de um certo sindicalismo combativo a partir dos anos 80, né? E é no estudo desse período que eu volto a me encontrar com o tempo que eu entrei na universidade e da minha militância, né? Então eu estudo a minha geração, eu estudo uma história do tempo presente, né? Muito pautada nos conflitos agrários, e eu trabalho com memória, né? Com ressentimento, com trauma, né? E ao mesmo tempo eu trabalho tentando ver redes de sociabilidades, de resistência, de enfrentamentos, né? E é isso. Então minha pesquisa é sobre isso, e como presidente da Comissão da Verdade, nós fizemos um trabalho que eu considero muito bom. Entrevistamos 52 pessoas que eram ou alunos nos anos 60 ou nos anos 70, ou eram professores, e tomamos depoimentos, geralmente de 1 hora. Esses depoimentos eles estão publicados no repositório, que é um repositório oficial da universidade, né? Você entra no repositório e clica lá, Anos de Chumbo, que é o nome do meu projeto, e lá você pode baixar, pode fazer download, né? E o professor pode baixar na sala de aula. A partir desses depoimentos nós fizemos também 5 programetes de 5 minutos, se o professor quiser baixar um programete que tem sobre tortura, por exemplo. Você pega eu peguei só aqueles depoimentos que falavam sobre isso, como testemunho, né? A importância do testemunho, né? Dentro dessa perspectiva de uma história do tempo presente, né? Mas também não ficamos só nos depoimentos. Eu fiz um levantamento nos jornais de Belém, tudo que saiu sobre ditadura, a partir dos meus bolsistas. Eles tinham uma direção, um roteiro, o que nos interessava.
Então nós registramos, hoje nós temos registrado mais de 200 mil verbetes. Eu chamo verbetes porque a gente pegou as matérias, depois dividimos por ano, por jornal. Então se você pega a província do Pará, março de 64, então tudo que saiu em março de 64 sobre o golpe de 64 está lá, né? Então isso é um banco fantástico, né? Porque depois eu não quis mais ficar só com esse repositório. Eu queria um site que as pessoas pudessem interagir, falar. E aí nós montamos, ainda como da Comissão da Verdade, o site César Moraes Leite. César Moraes Leite foi um estudante que morreu na sala de aula. Ele foi atingido por uma bala que saiu de um revólver de um agente da Polícia Federal. E isso foi dado como acidente. E nós fizemos um grande movimento estudantil e conseguimos retirar a ASE de dentro da universidade. A ASE tinha se implantado na universidade desde 69, né? E ela só sai em 80, como denúncia do movimento estudantil. Então, investigar os governos militares, ser presidente da Comissão da Verdade, depois de ter sido presidente do DCE nos anos 80, né? É como se fosse repensar a minha militância, a minha geração, as lutas que eu vivi, que eu presenciei, né? Para mim é muito confortante. Fico muito à vontade, porque essa discussão do distanciamento que tem na história do tempo presente, o distanciamento, você só pode falar sobre processos que já foram extintos, não são processos que ainda estão em abertos. E a gente já debateu isso dentro desse debate da história do tempo presente, e que é possível, é louvável. A questão do distanciamento também se coloca para outros períodos, né? Vai depender muito da postura do historiador, da crítica que ele faz à documentação, da crítica que ele faz aos depoimentos, aos testemunhos, né? Mas que também de você falar de uma conjuntura que você viveu e que você participou é muito interessante, né? Te aproxima mais do teu objeto, da tua investigação, né? Da problemática que você quer levantar. Então hoje eu estou debatendo isso, quer dizer, a universidade é uma instituição que é fundada em 57, mas é inaugurado o seu campus só em 68, ela é uma instituição muito importante na nossa região, mas ela não tem uma história ainda consolidada, de uma história social, de uma história que inclua, né, a violência, que inclua o que os governos militares fizeram em relação aos seus opositores, né? E ela não inclui um debate sobre violação dos direitos humanos. Então, em cima disso, a gente está tentando mostrar assim, não, houve sim violação, houve tortura, houve jubilamento, houve professores que foram afastados da universidade, né? Houve alunos que não puderam voltar, houve alunos que foram perseguidos, outros alunos que foram para o exterior. E quem são essas pessoas, né? Então a gente tenta registrar um pouco da experiência da vida dessas pessoas, ao mesmo tempo que tenta... o site está no ar, né? É um grande banco de dados para outras pesquisas, né? E que eu espero que muita gente se utilize dessa documentação e desses registros que nós fizemos, que só foram registros também. Tem um banco fotográfico, tem um banco de entrevistas, tem um banco de documentação. Também eu achei muito legal da gente dar vida no sentido de trazer à tona a documentação dos arquivos centrais das universidades, chamar a atenção dos historiadores. Olha, aqui é um arquivo que tem história, tem história aqui dentro. Você tem que investigar, não é só burocracia, né?
É a partir desses documentos, dessa burocracia, que você percebe essas relações. Então, minhas pesquisas estão nesse embaralhado aí, né? Estudo a ditadura, mas a ditadura também vinculada à instituição, à Universidade Federal do Pará, mas também estudo os conflitos agrários e um pouco também de história das disciplinas, né? O ensino de história no tempo da ditadura.